Hello, Ricarda. Hello, everybody. Good day, I presume, mostly in Europe. Um, I would just like to share a bit of information about today's session. We were speaking with Nina Wa yesterday when his internet connection broke, and we haven't been able to get in touch with him since. We presume it's caused by the floods that are recently happening in his community. So unfortunately, Ninawa is not going to be here with us live. However, knowing the situation with precarity of internet in his community, we did pre-record a version of his talk. So we have that recording for you, and it's also subtitled. So for all the non-Portuguese speaking people, we have the backup ready. The talk will be followed by a Q&A session, and Vanessa will be there to answer any questions that you might have about what Nina said. She can't answer questions directly about the context of his community, perhaps, but anything education related, anything in relation to the network of In-Earth Scare that Nina is part of and that he's talking about in the video, she can answer. Vanessa is a very close collaborator of Nina. She's one of the coordinators of the In-Earth Scare network, so you can kind of almost feel as if Nina was there. Vanessa, would you like to say something before we ask Bridge to play with us Ninawa's video? Yeah, I just would like to say that we are worried because what happens also in the Amazon with Ninoa is that he receives a lot of death threats, and we haven't been able to contact him since yesterday. Sometimes the internet goes down for a few days, and we hope it is the flood, but because Ninoa is a very strong activist against carbon trading in the Amazon. He also receives a lot of death threats. So we're we're presenting this with a sense of worry as well for his life. So yeah, with that, I think we should start. Meu nome é Ninauá Indu Runicuim, sou líder do povo Runicuim e presidente na Federação do Povo Runicuim do Estado do Acre, FEPAC. Nós representamos 117 comunidades Runicuim, com uma população de 16.450 pessoas aproximadamente. Apesar de o meu povo ter mais de 100 anos de contato, 60 anos, nós vivemos de escravidão pelos patrões de barranco. Mas nós continuamos resistindo para poder existir. Nós temos uma economia de subsistência baseada no respeito com a floresta. Nós mantemos a nossa língua, a nossa cultura e a nossa espiritualidade forte dentro das nossas comunidades. Somos detentores de conhecimentos ancestrais sobre o uso das medicinas tradicionais e nós temos governança e educação com autonomia. Nós, como povos originários, que são considerados povos indígenas, nós representamos apenas 4% da população global, mas nós fazemos a proteção de 80% da diversidade do planeta. O meu povo e outros povos originários somos verdadeiros guardiões da floresta amazônica. Para nós, a Amazônia não é um recurso natural, mas sim um ser vivo da qual nós também fazemos parte. A Amazônia, ela tem uma extensão de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Com esses 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, ela é considerada o mais importante tanque de filtragem e processamento de carbono do planeta. E tem um papel extremamente importante na regulação hidrológica, das correntes oceânicas e no controle climático também. A floresta tem 10% da biodiversidade mundial. São 390 milhões de árvores, 2,5 milhões de espécies de insetos e milhares de espécies de animais. Mas somente 1% da espécie das plantas foram estudadas até o momento. As comunidades indígenas, que são consideradas povos indígenas, são detentores desses conhecimentos de plantas que podem ajudar toda a humanidade. Porém, hoje nós somos somente 10% da população originária que existia
antes da colonização, porque o resto foram exterminados pela própria colonização. Hoje eu estou aqui para representar a voz da floresta, que está gritando por socorro. Nós estamos enfrentando, junto com a floresta, o desmatamento desfreado, pela própria demanda ocidental, que procura por carne, por soja, por milho, por arroz, pelos grãos, e também por causa das madeireiras e especulação fundiária. Hoje nós temos um recorde de incêndio criminoso mundial para abrir espaço para pasto, para criar gado, para implantar o agronegócio e também para a exploração de petróleo, de gás, de cobre, de ferro e de outros investimentos em busca de lucros para a economia. E isso nos traz uma perda irreparável da biodiversidade. É muito importante que nós possamos ter clareza sobre isso. Além disso, nós, povos indígenas que são considerados da Amazônia brasileira, nós enfrentamos um governo de extrema direita, que quer destruir todos os nossos direitos, direito dos povos indígenas, direitos ambientais, o direito à cultura, da religião, o direito de mulheres, direito de criança, direito dos trabalhadores, que são considerados a minoria no Brasil. O governo está encorajando invasões ilegais no nosso território. Nossos líderes estão sendo assassinados e está ficando impune. Os crimes ambientais não são punidos. Os órgãos internacionais têm que se acordar para isso, a sociedade também. A crise nunca esteve tão séria. Nós precisamos estar juntos nessa luta. Por isso quero convidar cada um de vocês. Quando nós estamos pensando na educação global, nós temos que prestar atenção no fato de que essa destruição que está acontecendo são pessoas com alto grau de conhecimento formal, com alto grau de educação. As pessoas mais educadas são as que mais compram a fantasia de separação e superioridade que está destruindo o nosso planeta. A educação ocidental, ela foi e ainda é promovida no mundo inteiro como a salvação do planeta, como o alívio da pobreza, como o caminho para a sustentabilidade. Porém, a sustentabilidade que essa educação promove é a continuação de um sistema letal para o planeta e para a humanidade. Essa educação, ela promove o individualismo, incentiva o consumismo, a assimilação de população originária e populações rurais em uma cultura metropolitana, onde a relação com a terra é substituída pela acumulação, a ganância, o consumo, onde o mais vulnerável, as pessoas que estão mais vulneráveis, são exploradas ou são até exterminadas também com essa fantasia de que o modernismo é a melhor escolha para a vida, para se viver bem. Essa forma de educação, ela é vendida como um progresso, como um desenvolvimento e até mesmo como uma civilização atualizada. Essas ilusões são raiz da nossa doença coletiva para o planeta. Antes de podermos imaginar um mundo melhor através da educação formal, nós precisamos nos confrontar com o dano que essa ilusão está causando ao nosso planeta. A própria Terra e os desafios globais que enfrentamos são os nossos professores. Com as lutas, nós temos que aprender. Nós podemos começar essa educação agora por vontade própria de nós tomar nossa atitude, ou também nós podemos esperar que as coisas piorem e começamos quando não tivermos mais opção. Mas nós não devemos fazer isso. Nós temos que ter uma atitude agora. Para isso, vamos precisar muito de coragem. Nós vamos precisar de muita garra, muita compaixão, muita humildade, muita paciência. Vamos precisar reativar uma forma de amor que esquecemos, mas que está latente dentro de nós. Na rede de comunidade de povos originários, de povos indígenas, que construímos a teia das 5 curas, todos nós, os parentes, nós fizemos um mapeamento de 5 tipos de cura que pode ajudar nesse processo de conscientizar a cura do planeta. Que foi a cura do pensamento, a cura do sentimento, a cura das relações, a cura das trocas e a cura do nosso senso de pertencimento da Mãe Terra, que nós chamamos do ciclo da Mãe Terra. E para curar o pensamento, nós precisamos aprender que não podemos entender tudo.
Nossa existência na Terra é um mistério sagrado que precisa ser respeitado. Mas ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo, né? Existem várias histórias que são saudáveis, como também existem histórias que são doentes. Histórias que trazem soluções, mas também tem histórias que podem trazer a destruição, né? A cura do pensamento, ela significa para nós aprendermos a discernir as histórias que nos ajudam a amadurecer e também a nos curar. A cura do sentimento, nós precisamos mudar nossas relações entre a dor e a alegria. Precisamos aprender a não fugir da dor. Nós temos que enfrentar com coragem, com sabedoria. Mas também aprender com ela, com a própria dor. Nós não podemos se assombrar pelo medo da dor, porque isso é pior do que a própria dor. Em si, a versão barata da alegria, ela não dura muito tempo e não nos preenche. Nós precisamos de uma forma profunda de alegria para poder sentir as dores individuais e as dores coletivas. Para curarmos as relações, precisamos interromper a ideia de que somos individual, separados um dos outros. Nós temos que perceber que somos interdependentes e nós precisamos ativar, ao mesmo tempo, o respeito ao caminho de cada um e a responsabilidade com um caminho coletivo também. Não dá para fazer uma cura apenas individual se nós queremos a cura coletiva. Nós precisamos lembrar que somos parte um dos outros e que nós precisamos integrar nossa dádiva para que nós possamos caminhar na tempestade, né, que estão vindo de forma que ninguém solte a mão de ninguém. Nós temos que estar firmes no nosso propósito. Nós precisamos lembrar, para fazer a cura das trocas, nós precisamos entender que a acumulação, a ganância e o medo de escassez são sintomas de doença que priva parte do nosso corpo individual e também priva parte do nosso corpo coletivo e dá a responsabilidade de nós sobreviver. Nós precisamos aprender a distribuir as diferentes formas de trabalho e de sustento de forma justa e saudável, para que todos nós possam fazer a nossa parte na cura da humanidade e na cura do planeta. Nesse sentido, nós, enquanto povos indígenas, povos originários, precisamos da sua ajuda. Nós precisamos fazer o trabalho de proteção da Amazônia coletivamente, dos nossos territórios, dos nossos conhecimentos e da prática espiritual que pode nos ajudar e pode ajudar a todos nós, a toda a humanidade. Nós temos que lembrar que podemos existir de outra forma nesse planeta. Para curar o nosso senso de pertencimento da Mãe Terra, ou o ciclo da Mãe Terra, nós precisamos encarar a vida e a morte de forma diferente. Nós precisamos entender que a vida nem começa, nem termina no nosso individualismo. Nós somos apenas parte de um grande metabolismo. E esse grande metabolismo ele está em movimento constante, girando. E nós somos como um pequeno grão desse metabolismo. Nós temos que aprender a viver e a morrer bem. Nós temos que aprender a encarar o envelhecimento e a morte de forma saudável, porque ela faz parte fundamental da nossa própria vida. Essas 5 curas que nós mapeamos e construímos como colaboração para a cura do nosso planeta são os primeiros passos que precisamos dar para outra responsabilidade de existência. Não tem como seguir para frente sem lidar com o que aconteceu no nosso passado. Nós precisamos acordar para a realidade de que nosso planeta está doente, que nós somos parte da doença, que é a nossa responsabilidade de buscar a cura para poder ajudar a nós mesmos e ao nosso próprio planeta. Esse processo ele é difícil e também é doloroso, mas sem ele não vamos poder entender por que a casa que foi construída pelo colonialismo e pela arrogância humana, ela está caindo agora. Nós temos exemplo das pandemias, nós temos exemplo das próprias mudanças radicais do planeta, como incêndio, alagação, guerra, entre outras. Se não passarmos por esse processo de aprendizado difícil, nosso sonho, nossas esperanças e os nossos desejos
vão reproduzir as mesmas fantasias que nos trouxe até aqui, mundo de ilusão. Os nossos anciões originários, que são considerados indígenas, de diversos povos ao redor do mundo, nos avisaram por várias gerações que chegaria um tempo em que a Terra iria cobrar a dívida que nós temos com ela. A Terra, ela é um organismo vivo que tem consciência e nós somos parte dela. A Terra não é um objeto de propriedade ou um recurso natural para ser manejado. A Terra é mãe. E como parte da Terra, somos uma família enorme de parentes humanos e não humanos. Muitos povos originários, considerados indígenas, ainda carregam esse sentimento. Mas é importante ressaltar que isso não são conceitos para nós, na nossa tradição, né? Não são conceitos apenas para escrever livro. Isso é uma forma de viver que envolve o intelecto, sim, mas também é muito mais amplo que o intelecto. As formas de viver que respeitam a terra, que se preocupa com as futuras gerações, não são somente palavras bonitas. São sentimentos e ações que promovem a sobriedade, a maturidade, o discernimento, a responsabilidade que tem o poder de interromper o individualismo, a arrogância, a vaidade, a ganância, que nos coloca no caminho de extinção. Nós temos que ter clareza disso. Nós precisamos de uma educação que cura, mas não temos como fazer a cura se não saber qual é a doença hoje do nosso planeta, qual é a doença do nosso coração e do nosso sentimento. Assim, a educação da cura começa com uma educação de confronto com o que a humanidade fez de errado no passado, né? De abrir a possibilidade de contribuir a algo de novo, com mais saúde, de algo saudável para as nossas gerações. Isso envolve a desilusão com as promessas e fantasias de progresso que são colocadas pelos governos. Então, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Meu povo Runicuim tem vários projetos nesse sentido, de fazer uma reeducação humana, de recomeçar um modelo de viver bem. Um deles é a Universidade da Floresta, que é uma universidade de espiritualidade, de medicina do povo Runicuim, onde passamos os conhecimentos dos cantos, do grafismo, os conhecimentos das medicinas sagradas, de geração a geração. Temos também o foco com a implantação da escola agroambiental, de poder resguardar jardins que são viveiros de medicina tradicional. Pretendemos trabalhar com a soberania da segurança alimentar. Isso tudo acontece no meio da nossa luta contra o próprio governo que nós temos presente. Nós lutamos contra mineradoras, contra madeireiros, contra petroleiros, contra os poceiros, né, contra o agronegócio. Nesses nossos projetos comunitários, acontecem enquanto nós estamos enfrentando a invasão das nossas terras. As ameaças de morte de nós enquanto lideranças tem sido constante, né? Nós passamos agora recente, há 3 meses atrás, por uma grande enchente que destruiu toda a nossa produção agrícola, destruiu parte de nossa alimentação, de nossos animais, de nossas casas, comprometeu toda a água potável de comunidades que foram inundadas, né? E agora, com a pandemia, nós também estamos enfrentando interrupções de geração de renda, que acontecia com as vivências do etnoecoturismo dentro do nosso território, com a vinda de pessoas para fazer vivência dentro do nosso território, que era um momento em que as mulheres podiam vender os seus artesanatos e gerar uma renda alternativa econômica dentro da comunidade, né? E isso tudo trouxe um impacto com a própria pandemia do Covid-19 em nosso território, né? E para concluir, eu quero aqui, né, fazer um apelo para o comprometimento com as causas indígenas. Os povos originários que são considerados como indígenas no mundo todo têm enfrentado vários desafios.
e nós precisamos de suporte moral, financeiro, tecnológico, para continuar o nosso trabalho. Nós precisamos encontrar formas criativas de colaboração que possa assegurar a sobrevivência das nossas comunidades na Amazônia e em outros biomas do planeta inteiro. Eu quero imensamente agradecer pelo convite de poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco dessa nossa experiência, desse nosso sentimento, enquanto um povo originário na região amazônica. Yeah, well, if Ninawa were here, I would definitely thank him for this speech, and well, I think in his absence, I can do the same. Originally, we planned to have a Q&A session after this talk with Ninawa directly, but this time we will ask Vanessa to jump in his place. So if you have any thoughts or questions that you would like to convey to us after this talk, please share them with us in the chat, or perhaps there are also some other more direct ways that you can ask them. I guess that's also available. Vanessa, would you like to share something with us in the meantime before we wait for the questions? Okay. So thank you everybody for being here. My name is Vanessa Andreotti. I work with Ninawa very closely. We coordinate a network called in English, In Earth's Care, which is a network that is organized around the 5 modes of healing that Ninawa mentioned. We actually started with 5 dimensions of justice: cognitive justice, affective justice, relational justice, economic justice, and ecological justice. But the communities themselves, there are several communities in the network, but 5 of them are very active. And these 5 communities said that they didn't want to work with the principle of justice because they thought that the problem was not just it was sickness, and sickness of the planet and sickness of ourselves. And they wanted to work with the concept of healing, which really is interesting from the point of view also of me as a supporter and a researcher and as an educator, right? So their way of understanding education in these 5 communities was to propose a model of global education based on healing, which creates problems for translation, because if I start talking about healing here in Canada, people already imagine something else. It's not what they're talking about, and you have to keep translating to get the message across. So I guess I cannot talk about Ninawa's specific context. We have visited him, and we're planning to visit several times through the network, and we know the community, but I think we cannot speak for Indigenous people. But what I can speak for is just the kind of education that we have been collaborating over the last 4 years. This I think I can talk about without appropriating or consuming their knowledge. So there is a question. I'll just try to read it. Maybe Renee, if you read it, it's because it's difficult for me to do the same. Yes. So the there two is a things at the same question. time. There is a question from Talia, and Talia is saying, Chief Ninawa talked about education and knowledge beyond the books, University of the Forest and Environmental School, in the context of the many problems his nation faces. What advice do you have for us in the global north with more privilege and access to resources? What forms of collaboration or of support could we provide? So yeah, when he starts talking about having these projects in the middle of all the fights, it looks like it's like that we complain for nothing. So I think for the education in the global north, as he said in the video, this education of confrontation is one thing that he would say is important, that we are not afraid to look at what
wrongs we have been perpetuating in the planet, and the fact that this might be leading us towards extinction, we have already caused the extinction of many species, and now we are about to cause our own, and they've been warning us about that for a long time. So in terms of the focus of global education, he would be probably leading in that direction. But in terms of support, I'll ask Renee also to put, there is a fundraiser for emergency, COVID-19 emergency that we have for the communities. I'll ask him to put it on the chat. The communities before COVID-19 were also trying to create a program for outsiders to come. So many of these communities already have ecotourism in their communities, and the network was trying to create a curriculum called the Curriculum of 5 Modes of Healing, so that people from the outside, especially first in their own language, in Portuguese, they would come and have land-based experiences based on that curriculum. But then also we were starting to, because of COVID-19, we started to develop an online curriculum about the struggles of the communities and the sense of visceral responsibility towards the planet. So one of the things that they say in the communities is that responsibility cannot be an intellectual choice. It has to come from the guts, and if it needs, it should go against your self-interest. That is what they understand as responsibility. It cannot be just a matter of convenience. So we actually were trying to think about, together with everybody, collaborate on a curriculum for visceral responsibility that could be seen as a global curriculum, a curriculum for global education, talking about the stories of their communities. The curriculum is not ready yet, but it's being developed right now because of COVID-19, of course, and the floods, and there's droughts. In one of the communities, there are droughts that are also not expected. And then in as community, it's a flood. Each community is facing a very different challenges at the moment. So there is need for financial support for sure. Everything we do in our network in Canada and around the world, anything we do outside of the university, the money goes there. So for example, the fee for my workshop yesterday is going to the communities. We try as much as possible to work with an understanding of respect, reciprocity, consent, accountability, and trust, and trying not to appropriate or consume, trying to interrupt process of appropriation and consumption of indigenous knowledges, and not speaking for them, which is the borderline of probably what I'm doing right now. I'm trying to speak for the network though. So yeah, fundraiser, I will share the curriculum when it's ready. And as Ninawa said, a curriculum of confrontation that is committed to indigenous people, I think would be the answer. Oh my God, there's loads of questions now. There is one more question. We're, I believe, 1 minute away from our time limit, so I will just share the question from Yeni. Yeni asked, Ninawa talked about the University of the Forest. Do you know more about this, and what is the role of sacred plants in the education of the community? Yeah, I know a little bit about it. So one of the things that they say is that the teachers in the university are not just the human beings, they are the plants themselves. So seeing plants and the land as teachers, as conscious being, helping us to move in the world, or to activate that sense of visceral responsibility, is something that that is the focus of this university. One of the things that they will say is that the teachers there are not human beings. The elders are there as mediators and translators, but the teachers are the earth and the plants. And these are entheogenic plants. So they would work with many different types of plants, but one of the brews that they make is ayahuasca. I think we only have time for this. I'm sorry. Yeah, thank you, Vanessa. And my God, we are spot on. It's
I believe 3:45. I would like to thank Bridge for organizing this and giving Ninawa an opportunity to speak in this conference, and for us also to be here with you. And with that, I will pass the word to Ricarda. Just one thing, Oh. the video of Ninawa is already available online. Maybe we could share also the link. We can share the YouTube link. I will paste it in the chat. Wonderful. Thanks. The links or all the documents will also be available on our dedicated Bridge 47 website, of course, as well. And I totally agree with you, Renee and Vanessa. This session was definitely too short. It was very touching to hear Ninawa's words, and we hope you will be able to reach him very soon. And please pass to him our sincerest wishes. We hope that he's well, and to have him here with this video and to have his keynote was definitely an honor for us to have him as part of our conference, and it feels like also part of our community. Thank you so much, Vanessa and Renee.